Será que vai, gente? Agora vai, a gente vai fazer dar certo. Vai fazer dar certo? Então, Tá, vambora. tá legal agora. Tá melhor. Eu Tá. entrei pelo outro, mas o outro nem entrar estava entrando. Pô, agora ficou melhor, agora ficou melhor. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, eu te ouço lindamente, uma boa pele, boa luz, ouço os vizinhos, ouvi o Yuri, figura de, né? Aí, ó, sou o único preto rico do rolê, Yuri Marçal. Não, tem outra preta rica, que é a doutora Catarina. Esse povo tudo rico, os pretos ricos do rolê, não sabe que eu tenho uma fintech, gente. Eu Pois é, tenho acho isso muito. Esse pessoal que tem trabalhando com, CNPJ que passa a maquininha, gente. né? Podendo aí falar para os zilhões de seguidores, é uma das coisas que a gente tem que falar nesse momento. Ali, ó, Catiúcia Ribeiro também, dona da porra toda, das filosofias, tudo do mundo. Outra mulher de prosperidade também, que está junto com o movimento Black Man, faz um trabalho maravilhoso, ter uma comunidade ao redor do escritório de filosofia, filosófico. Então, são cerca de 10 pessoas que viram e gerenciam de uma forma democrática, de uma forma de irmandade, né, junto aí aos cursos e o trabalho que a professora doutoranda Catiúcia Ribeiro vem fazendo. Então, é muito importante a gente ver para além da figura, para além da figura, quantas famílias pretas nós mostramos, quantas famílias pretas fazem parte do nosso rolê. Não é um rolê de não tem, né? Muito bem. Não é um rolê para elevação individual, é um rolê de elevação coletiva, reconhecimento e entendimento do território africano. Né? Nosso território africano aqui, ó. Mira, eu quero te fazer uma pergunta. Porque a população negra brasileira movimenta 1,7 trilhões de reais, né? Movimentou. Isso é um dado de 2018. 2019 foi 1,9. 1,9. Nessa época também, as mulheres negras, só as mulheres negras, movimentaram 704 bilhões de reais, né, no Brasil. Eu quero falar sobre esses dados. E o que você me diz sobre eles? Bom, gente, quem fala preto não tem dinheiro. Bom, nós não temos o mesmo acesso a recursos financeiros e a uma dignidade, tanto no mercado de trabalho quanto no mercado empreendedor, que pessoas não negras. Realmente, nós deveríamos estar em outro patamar. Mas, se a gente vê minimamente as construções que nós fazemos a partir do nosso esforço, do nosso trabalho, o dinheiro que nós recebemos, ele vai diretamente para a nossa necessidade do dia a dia, né? Então, vai para um consumo de luz, vai para a alimentação, vai para o aluguel. E o que nós fazemos com o nosso planejamento? O problema é que a gente não consegue planejar a partir deste dinheiro que, na maioria das vezes, não sobra. Então, a gente tem lógico que a gente tem uma classe média ínfima, preta, que deve estar mais atenta e mais intencional para a elevação de nós, pessoas pretas, como um só povo, e é uma classe média preta que não está atenta e não está inserida nisso por conta da estrutura racista que nós vivenciamos, né? São pessoas pretas que não tiveram o entendimento, o letramento racial necessário de entender que o sucesso unívoco, o sucesso individual, ele é muito mais pautado por uma aniquilação imediata do que se nós tivéssemos, né, um sucesso, uma partilha desse sucesso entre mais pessoas. Mas quando a gente fala, né, digamos, da massa, do geral, do nosso povo como um todo, nós não somos, isso já, a população brasileira, e não só nós, pessoas pretas, tá? Nós já não somos educados financeiramente falando.
não é uma sociedade, a mentalidade, como a gente chama no mercado, mindset que nos foi gerado, é que a única maneira que você consegue para juntar dinheiro é botar um dinheiro na poupança, digamos assim. Você não é ensinado desde pequena, e aí eu vi que os pais pretos, o perfil do Pais Pretos do Humberto está aqui, do Humberto Baltar, não é ensinado desde pequena, a entender o que é capital, entender quais são os tipos de capitais, que não é só o capital financeiro, não é só a moeda, existem outros tipos de moedas que podem ser trocadas, que podem gerar possibilidades, oportunidades e negócios. Nós não somos incentivados, e isso a sociedade brasileira como um todo. Acredito que pela necessidade da manutenção de poder na mão apenas dos homens brancos, né, de determinada classe. E esses homens brancos, eles detêm, sim, aí sim, todo o conhecimento de gerenciamento, de mercado de capitais, todo o conhecimento e entendimento de como gerar e poder alavancar meios de produção e como os nossos comportamentos eles podem gerar oportunidades de negócio. Quando a gente fala de pessoas pretas, a gente ainda tem um problema que nós passamos por um processo e estamos ainda nesse processo de escassez enquanto humanos. E aí você vem, enquanto sequestrada, para o outro lado do oceano, chega aqui, a primeira coisa que fazem é separar as nossas famílias. Quem fala a mesma língua vai para, né, é escravizado em fazendas diferentes. Você passa por um processo que toda e qualquer movimentação sua não é uma movimentação ao seu serviço, ao serviço do seu igual. Apenas você é um instrumento, um objeto para rentabilidade do outro. Então, essa construção se deu, né, ao longo do processo escravocrata como um todo, e aí quase 400 anos. Quando a gente fala até mesmo no processo escravocrata, de movimentações pretas para a abolição, para alforrias, a gente vê que sim, nós somos seres dotados da matemática, da geometria, da geografia, dos conhecimentos agrários, dos conhecimentos marítimos, e que isso nos foi vetado, que isso foi tentado ser aniquilado por conta de nós já termos essa ciência interiorizada das nossas nações, a gente não ir atrás da nossa própria liberdade. Então, quando a gente vê os escravos de ganho, por exemplo, né, no século XIX, os escravos de ganho eram aquelas pessoas escravizadas que estavam nas cidades fazendo trabalhos para os seus senhores, né? Uhum. Assim nós dizíamos. E quando esse trabalho fazia uma rentabilidade para esse senhor de escravo. E aí essa pessoa escravizada conseguia um quinhão ali, um quinhão, para poder ir guardando para alçar um dia a sua alforria. Quando ela alça essa alforria, qual é a primeira coisa que essa pessoa preta faz? Coloca o dinheiro em irmandades pretas. Começa a trabalhar para a libertação de outras pessoas pretas. Então, tudo que nos é falado que pessoas pretas não têm dinheiro, tudo que nos é falado que pessoas pretas não têm educação financeira, tradicional, formal, realmente não temos. Mas nós temos também um senso de sobrevivência que é a partir do nosso conhecimento anterior, um conhecimento africano ancestral, de que todo e qualquer esforço meu tem que ser em prol da minha comunidade. Esse é o ponto-chave. Todo esforço que eu fizer, ele tem que ser para a elevação da minha comunidade. E é por isso que eu falei para você, quero falar de dinheiro e amor. Porque não existe black money se não existe amor, se não existe uma identificação do seu território africano. Todo mundo adora falar. Eu sou afrocentrada, eu quero um amor afrocentrado. Você sabe onde essa África está? Ou você está romantizando, idealizando, né, o seu retorno para o continente mãe como apenas um espaço geográfico do outro lado do oceano. Você entende que essa África ela é território que
perpassa a tua existência e você, como, né, o Yuri brincou, orixá vivo, como um ancestral vivo, você detém o poder de ser, aí sim, o representante dessa África e ser África para outras pessoas. E aí, quando eu faço esse retorno para mim mesma, para o meu povo, esse retorno de uma centralidade das minhas ações para o meu povo, eu faço uma movimentação para que o meu dia a dia de trabalho, o que eu tenho de rentabilidade desse dia a dia de trabalho, ele tem que ser bem planejado, bem pensado para a nossa libertação. Porque se os escravos de ganho, se as pessoas pretas que conseguiam, de alguma maneira, gente, pelo amor de Deus, nosso povo era escravizado há 132 anos atrás, apenas. E essas pessoas conseguiam comprar alforrias, conseguiam se libertar de alguma maneira, fugir, enfim, se aquilombar. Como que nós, em pleno século XXI, todo mundo com seu Wi-Fi, com problema ou não, mas com seu Wi-Fi, com seus aplicativos, com a intencionalidade de estar conectado para fazer um match, para fazer um bate-cu, nós não estamos intencionalizados para nos libertarmos. Se nós nos libertávamos naquela época que não tinha nada disso e que a gente não tinha possibilidade nem de respirar, porque não éramos vistos como humanos, sabe? Então, para mim, é uma dor muito grande não ver essa prática desse amor que nós hoje temos mais acesso a entender que amor é esse, entender que África é essa, o que nos une, o que une aos nossos irmãos em toda a diáspora, né? O que nos une com os nossos irmãos em todo o continente africano, nas suas pluralidades, porque sim, nós somos plurais, nós somos seres maravilhosamente diversos e só fomos racializados por conta de um processo de escassez da Europa, que nem continente era, que era o norte da Ásia, né? Aquela merda, aquela verruga no mapa. E aí, quando a gente fala dessa expansão, e eles sim são os povos da neve, os povos do frio, os povos do não minério, dos não recursos naturais, eles tiveram que expandir a partir da escassez, ou seja, dominando outros povos. Nós não, nós somos os povos da prosperidade, da multiplicação. O povo do ouro, né? Da onde nós viemos e para onde nós vamos é sempre um pensamento de multiplicação. Qual nega preta, mãe de todas as pessoas que aqui estão, não falava, não, pode trazer aquele menino para jantar assim que a gente bota mais água no feijão. A gente sempre fez isso. A gente sempre, onde come um, come dois, e onde come dois, come o bonde, não, tá, gente? Não é sobre isso. A gente fala desses números, Roger, só pra gente dizer, Nina, tem gente que fala, velho, ai, mas é capitalismo preto. Velho, capitalismo preto é a mesma coisa que racismo reverso. Seres mitológicos, não tem como, né? É processo de poder, não tem como eu utilizar de mais-valia para com um irmão, uma outra irmã. Toda e qualquer intencionalidade de aplicar o meu esforço, o meu amor por você, ela é um ato de elevação de uma comunidade, e não apenas um negócio entre duas pessoas pretas. Então, se nós conseguimos minimamente guardar aquele dinheirinho para comprar o Nike Air, se consegue minimamente o dinheirinho para comprar 3 litrão por 20, que eu não sei quanto que tá, mas se você consegue minimamente fazer o teu sextor, você também consegue guardar esse dinheiro pensando numa prosperidade da sua família e inserindo essa grana em determinados produtos que você sabe que podem alavancar, que podem ter uma maior rentabilidade. E não vem me dizer que, Nina, não sei investir. Então tá na internet à toa. Tá na internet, porque assim, hoje, uma coisa era meu pai achar que poupança era investimento. Porque era a única coisa que era apresentado para ele. E foi com a poupança que ele conseguiu sair da pobreza que ele foi colocado e elevar
fazer a primeira geração de pessoas pretas na família, com terceiro grau completo, certificadas com elevação internacional, como é a minha irmã e a minha pessoa. Então, você pensa, a minha mãe não tem nem a quarta série, antiga quarta série, Roger. E eu tenho certificações internacionais, certificação alemã e falo 3 idiomas fluentes. Então, assim, isso, imagine o esforço, foi um esforço anterior dos nossos ancestrais, um esforço anterior das pessoas escravizadas que lutaram pela nossa libertação e um esforço anterior também dos nossos ancestrais mais próximos ainda em vida, que são nossos avós, nossos pais, de nos manter vivos e ainda nos colocar num lugar hoje de portabilidade e amplificação de voz. E essa amplificação de voz não tem que ser dentro de contexto branco, não tem que ser dentro de empresa de branco, não tem que ser, Nina, tem que ter mais pretos em nível estratégico e multinacional. Bullshit, besteira, porque Nina já esteve como C-level em multinacional. E eles olham para você da mesma maneira e te tratam da mesma maneira que tratava a tua tataravó dentro de uma cozinha no engenho. É da mesmíssima maneira, você vestindo terno ou não vestindo terno, você falando inglês, espanhol, o que seja, você ditando ali qual é a realidade daquele grupo, qual é o trabalho que tem que ser feito, eles te tratam da mesmíssima maneira. Te anula e principalmente te marginaliza, te tira de perto do seu povo. A partir do momento que eu coloco um token, uma pessoa preta, que eu digo que é uma pessoa preta que, olha, nós até temos, nós aceitamos, olha a Nina, que inteligente, olha a Nina, que a desenvoltura da Nina é uma genialidade ímpar. Então, essa Nina ela tem que ser apagada, ela tem que ser embranquecida, ela tem que ser retirada do seio da sua comunidade, porque senão ela vai estar ali para a libertação da sua comunidade. E quando ela se posiciona assim, a primeira coisa que eles fazem é te tirar do rolê deles. Então, o Black Money ele é pautado não só numa relação de afroempreendedorismo, não só uma relação de consumo, mas uma relação de identidade preta para nossas conexões, geração de negócios entre nós, aumento da empregabilidade entre nós e construção dos nossos próprios espaços. Aí sim, dos nossos bancos, das nossas faculdades, dos nossos meios digitais, dos nossos meios de comunicação. Né? Essa possibilidade que você hoje tem o Tindó dentro de uma plataforma do Instagram, que é do Facebook, que são de pessoas brancas. Isso é um hackeamento de sistema, mas há uma construção de um coletivo com a sua própria linguagem e com seu próprio objetivo não corrompido por essa plataforma. E esse coletivo que aqui está tem que ter um plano de emancipação dessa organização. Como é que, então, o Tindó ele vai para fora do Instagram, ele toma corpo, ele movimenta para, aí sim, gerar emprego para outras pessoas, porque não tem como ter 330 pessoas pretas ouvindo o que a gente está falando e essas pessoas não conseguirem multiplicar. Cada ser humano consegue impactar, no mínimo, por mês, 100 pessoas. Então, se eu estou falando com 335 pessoas nesse momento, a gente consegue impactar 33.500 pessoas só nesse mês com a fala de intencionalidade. Amor preto também é. Amor preto também é empresa. Amor preto também é entregar e que eu tenho uma oportunidade. Amor preto é intencionalidade. Aí falando sobre da intimidade, como é que a gente fala, tudo que está dentro. Nina, o teu áudio voltou a falhar agora. Voltou. Gente. Tava incrível. Tá... tá cortando muito. Eu posso te chamar já? Pode. Pra ver se melhora? Já entro, já te chamo já, tá bom? Porque eu quero muito que você fale sobre o Sou Bom, Sou Bem aí, que você já veio mandando papo.
Tá bom? Tá bom. A gente já volta. Muito obrigado por enquanto.